Você chegou a ver um último vídeo que eu postei sobre como identificar problemas em análise combinatória? Você lê um problema lá que é um problema de contagem, e aí você tem que identificar se é arranjo, combinação. Se for arranjo, eventualmente pode vir a ser uma permutação. Aí eu mostrei nesse vídeo. Se você não viu, vai lá e veja, tá? Mas se você já viu, eu cheguei numa expressão, aqui ó. No primeiro exemplo que eu dei era arranjo de 10, 3 a 3. No segundo exemplo era uma permutação de 10. E no terceiro exemplo era uma combinação de 10, 3 a 3. Aí eu falei que no próximo vídeo eu iria mostrar como resolver isso daqui, certo? Então, vem pra cá. Eu queria mostrar para vocês as fórmulas que te permitem calcular as questões de análise combinatória, tá? Então a fórmula de arranjo, de combinação e de permutação. Tudo bem? Bom, eu queria que você desse uma olhada na fórmula do arranjo. Arranjo de N elementos tomados P a P. Quer dizer, você tem um total de elementos, o N, você vai pegar de P em P, não sei de quanto. A fórmula é N fatorial divididos por N menos P fatorial. Essa é a fórmula do arranjo, tá? A fórmula da combinação. Combinação de N elementos tomados P a P. Quer dizer, tem um total de elementos, vou pegar de P em P. Quer dizer, de 3 em 3, 4 em 4, não sei. É N fatorial sobre N menos P fatorial. Vai, igual um outro. Eu estava esperando que alguém falasse isso. Como não tem plateia e só tem a câmera uma, obrigado. Vocês notaram que eu deixei bem igual aqui, né? Mas por conta de que é igual, meu Deus? Ser igual porque por tem conta dois... de quê? Por causa disso aqui, ó. O único diferencial aqui é que aqui embaixo existe um vezes Ah, tem alguma coisa. P fatorial. Entendeu? Ok. Eu queria mostrar para você que a fórmula do arranjo e a fórmula da combinação, elas são muito parecidas. A única diferença que tem é que é divididos por um P fatorial. Notaram que eu falei? Que a fórmula do arranjo e a fórmula da combinação são muito parecidas. A fórmula da combinação se difere da do arranjo, que ela é dividida, toda essa parte que é igual, é dividida por P fatorial. Isso me permite escrever o seguinte, então, que a combinação de N P a P poderia tranquilamente ser escrito assim, ó. É um arranjo de N P a P divididos por P fatorial, o que dá na mesma. Entenderam a ideia, pessoal? Ok. Tranquilo, né? Tranquilo, essas duas fórmulas aqui? Entenderam por que é a mesma coisa? Que essa parte que eu estou tampando com a mão aqui é o arranjo, está dividido por P fatorial, tá? E a fórmula da permutação de N, é N fatorial, desse jeito direto. Bom, como é que iria funcionar isso então naquele exercício que eu fiz no vídeo passado? Vem para cá. Observe. O primeiro é arranjo de 10, 3 a 3. Se eu for usar aquela fórmula, vai ficar assim. 10 fatorial divididos por 10 menos 3 fatorial. Tá? Acontece que 10 menos 3, 7. 7 fatorial. Aí você fala, tá, e como é que resolve? Você se lembra qual é a ideia do fatorial? O fatorial, por exemplo, de 10 fatorial significa que você vai começar no 10 e vai diminuindo de 1 em 1 até chegar no número 1 e vai multiplicar todos eles. Então 10 fatorial seria o quê? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até o 1. 7 fatorial seria 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 até chegar no 1. Para eu não ficar fazendo tudo isso, já que é uma multiplicação, eu vou fazer o seguinte para ganhar um tempinho. Eu vou pegar o 10 fatorial e vou desenvolver até o 7. Assim, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Parei no 7. Por quê? Porque eu estou vendo que tem o 7 aqui embaixo. Aí eu coloco um fatorial para dizer que iria continuar. Iria até o 1, mas eu vou deixar aqui. Coloco o fatorial para dizer que continua. E coloco o 7 fatorial aqui embaixo. Ora, como tudo é uma multiplicação, né? Eu posso simplificar um de cima com um de baixo. Esse 7 fatorial com esse 7 fatorial, você simplifica. Sobrando o que tão somente então? 10 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 8? Esse é mais difícil, 72. 72. 72 vezes 10. 720. Conclusão. Significa dizer o seguinte, que naquele primeiro exemplo, eu não me lembro do primeiro exemplo, vá lá e veja o vídeo, daí você vai saber qual é. Naquele primeiro exemplo significa dizer o seguinte, eu posso montar 720 premiações diferentes. Lembra do primeiro exemplo? Eu tenho 10 alunos e quero premiar os 3 primeiros lugares. Quantas premiações eu posso fazer? Então eu posso fazer
720 premiações diferentes com esses 10 alunos. Compreenderam essa ideia? Deixa eu mostrar para vocês uma curiosidade. Uma curiosidade. Vou fazer aqui assim. Tá? Então uma observação. Você não tem ali arranjo de 10, 3 a 3? Que é o primeiro, arranjo 10, 3 a 3. Esse exemplo que eu acabei de fazer, já sei que dá quanto? 720. Vou dar uma dica para você não perder tempo. É claro, tem que saber a fórmula? Tem que saber a fórmula. Vai aplicar? Vai aplicar. Mas você pode ganhar um tempo quando for números assim direto. Quer ver? A parte de cima indica quantos fatores eu vou colocar a partir do de baixo. Não entendi. Eu vou colocar 3 fatores a partir do 10. Então vamos lá. 3 fatores a partir, sempre diminuindo de 1 em 1, que é a ideia do fatorial, tá? Então vamos lá, vou começar com 10. 3 fatores a partir do 10. Então 10 vezes 9 vezes 8. Olha lá, quantos fatores eu coloquei aqui? 3. Agora, olha aqui. E olha aqui. Tá filmando aqui em cima? Estão filmando. Isso vale sempre que for arranjo? Vale sempre que for. Dá para pensar desse jeito, ou só quando tiver 10 ali embaixo? Ou só quando tiver 10? Não, qualquer número. O que importa é o seguinte: a parte de cima indica quantos fatores você vai colocar a partir do de baixo. Então, por exemplo, se fosse assim, ó, combinação de 12, 4 a 4. Significa dizer. Pois então, é porque o idiota aqui está falando de arranjo. Tá bom, arranjo. De 12, 4 a 4. Poderia usar a fórmula, mas eu posso fazer assim, ó. 4 fatores a partir do 12. Então seria 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Olha lá. 1, 2, 3, 4 fatores. Multiplica e você vai ter o arranjo de 12, 4 a 4. Entendeu a ideia? Sim. Tá. Muito bem. Tá, então você sabe que isso aqui vai dar quanto? 720. Tá bom? Beleza essa observação aqui? Tranquilo, né? Tá. E quando for permutação? Permutação de 10. Pela fórmula lá, é 10 fatorial. 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes... Até chegar em quanto que eu falei? Até chegar em 1. Você vai ter que multiplicar. Mas é loucura. Eu sei que é loucura. Bom, se você estiver trabalhando no computador, lá no Excel, você pode usar a calculadora. Quer ver uma coisa? Dá uma olhadinha aqui, ó. Calculadora. Você está vendo que... Está aparecendo aí? Tá. Está vendo que assim aparece um N fatorial, pessoal? Não, acho que é mais longe, né? Ó, N fatorial, tá vendo aqui? Então é só você apertar 10 e o N fatorial. Quer ver uma coisa? Fica olhando aí que eu vou apertar aqui. Ó. 10, viu lá? Sim. E aí você vai ali no N fatorial e clica. Pois então, não deu certo. Peraí, dá um ESC e faz de novo. Aperta o ESC. Faz de novo. É porque tá sensível aí pra teclar, lembra? 10. Clique e solta. N fatorial. Deu certo. Olha lá, qual foi o valor que nós encontramos ali? 3 milhões. Peraí, escrever. 3 milhões 628.800. 28.800. Pronto, aqui está então, portanto, permutação de 10. Só para lembrar do exercício do vídeo anterior. O que era a permutação de 10? Eu tinha 10 alunos e queria premiar os 10. E a pergunta era: quantas premiações eu poderia fazer nessa sala de aula? Então está aqui, ó. Eu posso fazer 3.628.800. Compreenderam a ideia? E a última, combinação de 10, 3 a 3. Eu vou ganhar um tempo, só que antes quero que você olhe para cá. Tá, tem que saber essa fórmula? Tem, só jogar. Mas eu não falei que a combinação é a mesma coisa que o arranjo divididos por P fatorial? Falei ou não falei? Falou. Pessoal, por que eu dei essa parada? Porque a câmera woman, ela pegou, estava filmando e foi olhar para lá para ver se era verdade do que eu estava dizendo. É verdade o que eu estou dizendo. Tô acompanhando a explicação. Então, é arranjo dividido por P fatorial, né? Sim. Volta para cá. Se eu já sei que é a mesma coisa,
Então eu sei que vou dividir por 3 fatorial, que é o P. O P é a parte de cima, tá bom? Agora aqui, se é a mesma coisa que eu arranjo, posso usar essa ideia aqui, ó? Posso usar essa ideia? A parte de cima indica quantos fatores eu vou colocar a partir do de baixo. Então é como se você escrevesse 3 fatores a partir do 10, que seria o que então? 10 vezes 9 vezes 8. Ganha tempo. 3 fatorial é como se fosse 3 vezes 2 vezes 1. Ora, você pode multiplicar ou simplificar como queira. Eu vou simplificar, quer ver? 8 por 2, 4. 9 por 3, 3. Então sobrou o quê? 10 vezes 3 vezes 4. 4 vezes 3, 12 vezes 10, 120. Qual é a conclusão que você chega? Lembra qual que era o terceiro exemplo? Vou relembrar. Você tem 10 alunos numa sala de aula e você quer montar uma comissão de 3 elementos. Então, quantas comissões eu posso montar com 10 elementos? Que tenho 3, né? Desculpe, dos 10 alunos, quantas comissões de 3 elementos eu posso montar? 120. Notou a diferença brutal? Arranjo de 10, 3 a 3 e combinação de 10, 3 a 3. Ao arranjo, 720 premiações diferentes, ou 720 agrupamentos diferentes. Na combinação, mesmos números, 120, bem menos. Por quê? Porque não importa a ordem, e aqui sim importa a ordem, por isso aqui é mais. Aí cada mudança você conta. Compreenderam a ideia? Entenderam como é que você vai resolver usando as fórmulas de arranjo, permutação e combinação? Existe permutação com repetição, eu mostro mais adiante. Espero que você tenha entendido, e agora vamos fazer no próximo vídeo uma aplicação de arranjo, de permutação, de combinação. Beleza? Um abraço, tchau!